Olá, meu nome é Viviane de Souza Oliveira e hoje eu vou falar sobre o trabalho Manejo de Hiperaldosteronismo Primário na Atenção Primária à Saúde. Um pouquinho sobre a nossa introdução, né? Essa patologia, o hiperaldosteronismo primário, é uma condição clínica que vai ser determinada pela produção excessiva, inadequada e autônoma do aldosterona. A sua prevalência, né, em hipertensos, em pacientes hipertensos, é cerca de mais ou menos de 3 a 22% com relação aos estudos, e principalmente naqueles que estão em estágios mais avançados, ou nos indivíduos mesmo resistentes ao tratamento para o quadro hipertensivo, né, da hipertensão arterial sistêmica. Algumas das suas principais etiologias, né, nós temos a hiperplasia bilateral das adrenais, e o adenoma unilateral produtor de aldosterona, como as duas etiologias mais prevalentes, mas nós também temos mais raramente a hiperplasia adrenal unilateral, o carcinoma adrenal, ou então mesmo aqueles de origem genética podem ser uma das suas etiologias também. Essa suspeita clínica, né, ela correlaciona com a hipocalemia, lesão adrenal, hipertensão arterial refratária, história familiar de hipertensão arterial antes dos 40 anos, né? Então, um paciente mais jovem, e também a síndrome metabólica também tá associado, correlacionando com a patologia, né? Na suspeita clínica. O objetivo do trabalho é exatamente conhecer o manejo e identificar as etapas necessárias para confirmar o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário na atenção primária à saúde, onde foi colocado esse estudo. A metodologia, né? Esse estudo é um estudo qualitativo, então, realizado ali como um relato de experiência mesmo, né? Com o intuito de escrever esse acompanhamento dessa paciente, né, a paciente que é cadastrada e é acompanhada na atenção primária à saúde atualmente, e durante o processo, né, de diagnóstico, ter esse acompanhamento, né, dessa patologia em questão. As informações que foram utilizadas nesse estudo, elas foram retiradas dos prontuários eletrônicos e também nas consultas clínicas, né, que foram vivenciadas. Com isso, a gente pode correlacionar com os resultados encontrados na literatura também, acerca do tema. Os resultados, né? A paciente era CCL, de 42 anos, parda, sexo feminino, e ela tinha o diagnóstico de hipertensão, né? Sabia desse diagnóstico há 13 anos, tinha um controle ineficaz da pressão arterial, então estava em uso de tratamento, mas com controle ineficaz, né? Usava duas classes de antihipertensivo, ela estava atualmente, né, no contexto desse estudo, utilizando o alodipina de 5 miligramas dia e o atenolol de 50 miligramas dia. Ela apresentou-se totalmente assintomática, então não havia nenhum sintoma no momento da consulta. Era uma consulta de rotina com seu médico de família e comunidade, que ocorreu lá em setembro de 2019. Mas, ao fazer o exame físico, né, a pressão arterial foi vista que estava de 150 por 90, né? 150 da sua sistólica, diastólica de 90, e com os seguintes exames laboratoriais, né? O potássio dela estava 2,1 miligramas por decilitro, a relação albumina-creatinina estava 73,14 miligramas por grão. E nas consultas seguintes, né, foram realizados novos exames, os exames já estavam com os resultados persistentemente baixos, ainda abaixo da normalidade, né, os valores foram de 2,5, 2,9 e 2,7 para mensuração do potássio nessa paciente, né, então foram necessárias 3 reposições, que ela fez na unidade de pronto atendimento, né, em UPA, reposições endovenosas, mas mesmo assim ainda teve o quadro da hipocalemia, né, não teve resolução desse quadro. Após isso, né, posteriormente, dando seguimento, a paciente perdeu esse contato com as suas consultas de rotina, perdeu o contato com o médico de família e comunidade, perdendo esse segmento por mais ou menos cerca de 2 anos. Ela retornou aos atendimentos, ainda completamente assintomática, sem sintomas clínicos, mas havia sido solicitado, e ela conseguiu retornar com esse exame 2 anos depois, uma tomografia computadorizada, né, uma TC abdominal. Nessa TC, apresentava um nódulo hipodenso de 1,6 centímetros de diâmetro em glândula adrenal direita, e os níveis de potássio ainda persistentemente baixos. Então, diante disso, né, ela retomou o acompanhamento, ficou com um acompanhamento periódico na atenção primária à saúde, um acompanhamento mais focado, né, uma assistência mais individualizada para ela, com um olhar mais específico, tanto da medicina de família e comunidade, como atualmente também um acompanhamento da endocrinologia, né? Então, ela ficou com essas duas especializações para fazer o segmento desses níveis laboratoriais ainda persistentemente baixos e também do que apresentou na TC abdominal dela, né? Na nossa conclusão, né, a gente tem que o hiperaldosteronismo primário é realmente uma causa, embora tenha a sua raridade, né, embora rara, é uma causa alarmante de hipertensão secundária, né, por causa exatamente dos riscos e das complicações que podem surgir perante essa patologia. Então, o seu rastreamento deve ser sempre realizado naqueles pacientes que possuem exatamente essa hipertensão refratária, né, com alterações persistentes, persistentemente diminuídas, né, desse potássio sérico, como foi no caso dessa paciente em questão, porque as complicações dessa patologia podem estar relacionadas exatamente com uma dificuldade do controle pressórico que ocorreu nessa paciente, mesmo assintomática, tinha essa dificuldade de controle pressórico, dificuldade de normalização dos seus exames, né, e também podem ocorrer arritmias cardíacas graves, né, levando a essa complicação também dessa patologia aqui estudada. Aqui estão as referências para esse estudo. Muito obrigada.